Olá, pessoal, seja bem-vindo ao PapoCast, no nosso primeiro programa. Aqui é um espaço onde a gente vai receber muita gente. Todo mundo vai falar sobre coisas interessantes, sobre assuntos muito importantes para a nossa sociedade. E para estrear, para o nosso programa de estreia, a gente está recebendo uma pessoa, não podia ser mais especial. O cara é bom, o cara é jornalista, o cara é advogado e é empresário, e é sobre isso que a gente vai falar aqui, porque ele é empresário do ramo de hotelaria. É um cara que eu conheço muito bem, um cara que eu adoro. Eu vou trazer aqui, vou apresentar para vocês e ele vai se apresentar também. A gente está recebendo agora Júnior Figueiredo para falar um pouquinho da história dele como empresário. Seja bem-vindo, Júnior, ao nosso primeiro programa, começando aqui com o pé direito, começando com o pé quente, porque você é uma pessoa especialíssima para a gente estar começando o nosso programa. Então, seja bem-vindo e pode se apresentar para o nosso público. Obrigado, Luiz, pelo convite. Me sinto muito honrado de ser o primeiro entrevistado aqui do seu podcast, não é? E assim, falar de hotelaria para mim é uma questão assim, que eu gosto bastante, né? A gente já trabalha aqui desde 2017, né, na área de hotelaria. Antes a gente já tinha aluguel de temporada também, que foi de onde surgiu, né? Uhum. Então pra gente sempre é muito especial. Meu nome é Júnior Figueiredo, como você falou. Eu sou formado em Direito, né? Advogado, sou jornalista. Inclusive a gente fez algumas cadeiras juntos na UFMA, né? Sim, sim, é daí que a gente se conhece. Justamente. De jornalismo, né? E hoje a gente atua aí na área de hotelaria, atuamos também aí com papelaria, com outras empresinhas que a gente vai montando, vai inventando coisa. Na área de programação também a gente está começando agora a entrar. E o assim cara ele inventa, porque ele observa alguma coisa diferente, ele acha que aquilo é interessante. Para você aí que é empreendedor, para você que quer começar o seu negócio, tem que ter a cabeça assim, ó. Pensar, ver se o negócio é interessante e colocar pra frente. Mas pra começar, no ramo da hotelaria, que eu acho que é um assunto que a gente vai render bastante, porque eu sei que tu tem muita história pra me contar. Inclusive, eu sei que tu é empreendedor e inovador nesse ramo de hotelaria, porque aqui em São Luís tem muita coisa que tu já me falou, a gente tava conversando aqui antes de começar o podcast, tem muita coisa que tu me falou que tu faz da tua área de hotelaria e que eu nunca vi aqui em São Luís. Eu não tenho ideia de onde tu tirou essas coisas, mas tu vai me contar agora. Mas pra começar na hotelaria, de onde surgiu esse insight? Tu já tinha alguém na família que trabalhava nessa área? Ou realmente tu viu que era uma área interessante e resolveu, não, vou entrar na hotelaria? Rapaz, Luiz, eu não tenho ninguém nessa área, né, da família. Meu pai é jornalista, a minha mãe sempre foi dona de casa e eu nunca tive ninguém nessa área, mas foi uma área que eu sempre me deu vontade. Por quê? Eu viajei como jornalista, eu viajei muito pelos interiores do Maranhão. Sim. Então, eu sempre, quando eu ia para algum local, tipo assim, eu olhava todos os hotéis lotados. Aí eu disse, cara, isso aqui só pode ser um bom negócio, que não pode. No interior do Maranhão, todo lugar onde eu vou tá lotado. Quer dizer que tu ia pra aqueles lugares mais no meio ali... Longínquos. Sim, que não tinha muita gente na cidade, mas no hotel tinha gente. Ah, lotado. Aí eu digo, rapaz, isso aqui, hotelaria é uma coisa que tem sentido, tem Sim. lógica. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né, cara? Um dia eu quero botar um hotel, uma pousada. Mas beleza, eu fui seguindo outros caminhos e tal. Aí até que eu resolvi tirar um ano sabático, né? Sim. Passei um tempo em Angra, ali na Ilha Grande, na Praia do Aventureiro. Para quem conhece, é uma praia lindíssima, que tem ali pouquíssimas pessoas, não tem hotel lá. Sim. E depois eu fui para Dublin, né? Para a capital da Irlanda. E quando cheguei lá em Dublin, como todo brasileiro, você começa lá fazendo todo tipo de serviço. E aí eu me hospedei num hostel e passei algum tempo nesse hostel, primeiro como hóspede, depois trabalhando ali naquele hostel, vendo como que as coisas funcionavam. E aí aquela vontade de ter um hotel lá atrás veio aqui para 2013, que foi quando eu fiz esse ano sabático, esse intercâmbio. E eu disse, cara, quando eu voltar para São Luís, eu vou botar essa ideia em prática, porque agora, afinal, eu já conheço o funcionamento, né? Justamente ali do hotel, né? E aí voltei para São Luís, tinha uma casa, voltei para São Luís no ano seguinte, né, 2014 para 2015. Tinha uma casa nossa lá no Olho d'Água, né? Uma casa que a gente não usava mais, que era a casa da família. Os filhos cresceram, eu e minha irmã, cada um saiu. Minha mãe não ia ficar numa casa sozinha, Sim. daquele tamanho, a casa ficou lá, tipo, abandonada. E aí eu peguei essa casa e comecei a alugar ela por temporada, que foi o primeiro, botar um hotel ainda seria caro e tal. E aí eu vou alugar essa casa por temporada. Foi mais ou menos também um teste pra ver como é que era o público aqui, sei lá, pra tentar saber como é que ia ser a recepção. Com certeza, foi uma escola, né? Então a gente botou aí esse aluguel por temporada, vendo como é que era o mercado em São Luís, e assim, me surpreendeu por muitas pessoas quererem alugar a casa por temporada. E aí fui investindo lá, fui investindo, e eu fiquei com vontade de botar um hostel lá. Porque como a minha experiência era com hostel, né, lá na Irlanda, eu disse, não, vou botar um hostel aqui. E aí eu tava com o decidido, vou botar um hostel. Tá, antes de tu
continuar essa tua história, vamos explicar para quem tá assistindo a gente, porque a gente vai ter público de todos os tipos. O pessoal conhece muito hotel e pousada aqui em São Luís. Hostel é uma coisa que não é tão conhecida aqui. Sim. Então vamos explicar qual é a diferença principal no hostel para um hotel, para uma pousada, uma hospedagem mais comum que a gente tem aqui. A pousada, não é? A pousada, geralmente, ela é uma espécie de casa adaptada. Uhum. Né? E o que eles chamam aí fora é bed and breakfast. Sim. Então, cara, o cara, ele saca. É cama e café da manhã. Sim. Né? Então, esse é o estilo da pousada. Já o hotel, ele é aquele hotel, como a gente já conhece, aí onde tem já um auditório, não é? Tem ali outros serviços dentro do hotel e tal. Já é uma coisa maior. É considerado, a partir de 50 quartos, vamos dizer assim, já é considerado hotel. E o hostel, que é a sua pergunta, ele já é algo mais, vamos dizer assim, não é nem popular, mas ele é mais, assim, vamos dizer, é uma hospedagem mais barata, não é? Ele é mais familiar, vamos dizer, as pessoas que vão para um hostel, como elas vão dormir num quarto com outras pessoas, que aí é o ponto da diferença realmente do hostel. Na pousada, no hotel, você tem o seu quarto exclusivo, e no hostel você compartilha quartos. Então, geralmente, as pessoas que vão para hostel, elas vão ali para fazer amizade, elas vão ali já com essa pegada. Na Europa tem muito essa pegada. Você vai ver de mochilão, você vai ali para hostel, faz ali o quarto compartilhado com alguém, já faz amizade, dali já pega uma balada. Então, tem muito essa pegada lá na Europa. Aqui, o hostel é chamado de albergue. Só que por que não é o nome ideal? Porque albergue é considerado aqui no Brasil, geralmente, aquele local onde você abriga moradores de rua. Sim, é verdade. Então, não é um nome, não é uma tradução que vendável. Não cabe, não cabe, não é? Porque não é isso. Né? Então, veio no meu coração, pô, eu vou botar um hostel. E aí, até engraçado, porque é o seguinte, quando eu botei o nome hostel, né, do muro, muita gente diz assim, é analfabeto. Escreveu errado. Botando aí, cara, hostel. Eu imagino que isso deva acontecer mesmo, porque pra quem não conhece, é que nem o Airbnb, que as pessoas veem hoje em dia, algumas não sabem como funciona e não tem ideia. Eu acho que essa ideia do hostel pra cá, realmente, pra introduzir aqui, teria um pouco de dificuldade, realmente, né? E eu tive essa dificuldade no começo, mas depois que as pessoas... Até porque o que acontece? Muitas pessoas, às vezes, elas iam sem saber que era hostel, né? Quando eu realmente, efetivamente, botei. Mas eu tive essa dificuldade. Mas só que eu tinha quartos de hostel e tinha quartos também exclusivos. Então, quando a pessoa, não, eu não quero ficar compartilhado. Aí ia pro exclusivo. Sim. Agora, falando nessa tua ideia, que foi se moldando, foi crescendo, quando tu realmente chegou aonde tu querias, qual foi a dificuldade maior que tu também achou para implantar isso aqui, vendo como é que é o funcionamento complexo de um hotel, e o que tu tentou trazer também de diferente pros teus empreendimentos, porque aí a gente vai começar a entrar no assunto interessante, que é o que eu quero que tu conte aí. Luiz, assim, primeiro eu fiz igual a todo mundo, né? Então, assim, aí, voltando lá, aquela casa de família que eu tava alugando por temporada, né? Eu pensei em colocar primeiro lá, nessa casa. Só que aí, de repente, apareceu uma oportunidade muito boa. E eu costumo dizer o seguinte, a oportunidade, ela passa na frente de todo mundo. Não adianta reclamar, as pessoas reclamarem e dizer que não tem oportunidade. A oportunidade, ela passa. Só que você tem que saber reconhecer ela. É a história do cavalo selado. Sim. Ele vai passar. Ou tu monta nele, ou tu te amedronta e não monta. Sim. Quando ele passou na minha frente, esse cavalo selado, que foi justamente a nossa primeira pousada, que foi o Farol da Praia, eu resolvi montar. Essa pousada, antes ela chamava Mediterrâneo. Hotel Mediterrâneo. Sim. E aí o dono não era muito apto a esse tipo de serviço. Resolveu passar o hotel. E aí eu digo, não, cara, eu vou entrar. Entendeu? E assim, eu comecei muito pequeno, comecei com poucos quartos, comprei por um valor baixo, mas comecei com poucos quartos, bem simples, não é? Não procurei diminuir o investimento, não é? Apesar de ser um investimento alto, mas assim, tudo muito simples, né? Basicamente era só eu que atendia, eu que estava lá 24 horas, eu fui morar dentro do negócio, fui morar dentro da pousada, então eu estava lá durante 24 horas, estava no café da manhã, estava em todos os lugares, né? E fiz muita amizade com os nossos hóspedes, que eu acho que foi o diferencial. Sim. Tipo, foi o diferencial 100%, porque as pessoas... Pô, é uma acomodação simples, mas a alegria que a gente trazia
né? A amizade que a gente fazia toda a diferença. Sim. Eu acho que, inclusive, quem é do marketing ouve muito isso aí, aquela questão do serviço, né? Da experiência do cliente, que é uma coisa que hoje em dia tem que ser bastante trabalhada e que tem muita gente que não entende. Inclusive, esse teu relato aí é muito interessante para quem também está começando o seu negócio e às vezes não tem essa força que tu teve de, não, eu vou para lá, para dentro do negócio, vou acompanhar o meu negócio crescer de dentro. Às vezes tem gente que quer montar um negócio, eu comprei aqui, fiz um investimento, agora eu vou colocar pessoas para trabalhar e vou só gerenciar, porque eu sou o dono. Tu era o dono do negócio, mas tu foi lá para dentro. Sim. E foi ver o funcionamento, foi crescer com ele, né? Sim. E aí teve essa questão da experiência do cliente, né? Eu acho assim, ó, para primeiro negócio, o dono tem que estar dentro. Porque qualquer negócio, quando você começa, ele é como se fosse um bebê. Ele é recém-nascido. O que você faz com um bebê? Você tem medo dele se engasgar, dele respirar errado, do jeito que ele dorme. Então você tem que estar todo o tempo com ele, 100%, um bebezinho. Depois, você já pode começar a delegar para uma babá, mas você ainda fica em cima. Depois ele vai para a escola, depois ele começa a andar, e aí depois ele pode criar uma certa liberdade. Sim. Mas ele nunca vai deixar de ser seu filho. Sim. Você sempre tem a ligação de filho. A mesma coisa é um negócio. O negócio, quando ele começa, o dono tem que estar por dentro de tudo, 100% dentro do negócio, não é? Agora, quando você vai botar um segundo negócio, um terceiro negócio, que você já tem ali o modelo do negócio, você já tem os procedimentos do negócio, aí talvez seja até dispensado a questão de você estar ali 100% dentro, morando dentro, como aconteceu. Mas nunca deixando de esquecer que isso é até uma tendência do mercado atual, que as pessoas, os clientes, eles não se relacionam com empresas, com CNPJ, eles se relacionam com pessoas. Então eles sempre querem saber quem é o dono, como é que é a história do local. Você vê hoje, por exemplo, o Elon Musk, ele é a frente, ele é o rosto da empresa dele. Então as pessoas não se relacionam com a Tesla. Conhece mais o Elon Musk do que a Tesla, que é a empresa. Não é? Você vê ali o Bill Gates, que sempre fez isso, não é? Você vê outros empresários, né, que sempre fizeram isso. O próprio dono da Apple, fugiu agora da memória. O Steve Jobs. O Steve Jobs. O Steve Jobs sempre foi ali o CEO e a frente da empresa. Então, ele era o rosto mesmo da empresa. Era o rosto da empresa. Então, assim, hoje, cada vez mais os empresários eles estão ali fazendo a frente da empresa. Então, no começo eu fiz isso. Né? E eu fiz também por necessidade, porque eu não ia chegar lá contratando um monte de gente fazendo acontecendo. Né? Mas tu tava na vanguarda mesmo. Tu mostrou pra talvez quando tu começou com esse tipo de negócio, não se tinha. Hoje se tem realmente esse pensamento, até porque hoje as redes sociais estão muito mais fortes, mostrando para as pessoas os negócios acontecendo. Então, essa questão do CEO estar ali na frente realmente cresceu. Mas quando tu começou, com certeza não era assim. Não. Então, acho que tu foi realmente inovador nesse aspecto. E aí, falando sobre questão de trabalhar com pessoas, o negócio de pousadas, o negócio de hotel, ele é muito ali de trabalhar realmente do atendimento ao público. Então, com relação a isso, o que tu pode contar pra gente de dificuldade desse negócio de trabalhar com o público? Não que seja ruim, mas com certeza tu já enfrentou bastante dificuldade quando tu tava crescendo. Antes de falar de por aí, eu posso falar das alegrias? Ah, sim, é verdade. Posso? Vamos começar pelo lado bom, né? Vamos começar das alegrias. Cara, assim, ó, lá no meu começo, como eu te falei, eu tava muito lá dentro, 100%, né? Então, tipo, eu fazia muita amizade com os clientes, muita amizade. Eu tenho amizade até hoje, cara. Vou pra São Paulo, me hospedo na casa lá dos hóspedes. Vou pra Minas, tô lá com os clientes, com os hóspedes. Isso aqui é network, pô. Pois é, então nós fizemos amizades verdadeiras, né? Então, assim, foi muito... Cara, foi muito bom, assim, tu entendeu? Foi muito bom, assim. Vinham pessoas aí de outros países e brincava, fazia churrascão, cerveja. Aí eu me empolgava, liberava carne pro pessoal, liberava cerveja. Entendeu? Tu ia adorar ser meu hóspede. Eu tô com vontade de me hospedar lá agora, sinceramente. Eu não sei como é que é o negócio, mas pelo que tu tá contando aí, eu acho que fim de semana lá ninguém nem saía do hotel, né? Meu amigo, era ótimo. Porque geralmente o pessoal vai pro hotel, o hotel não é o local principal. Você vai para um hotel onde você vai ficar para dormir ou para ter um espaço, um porto seguro, mas você vai para conhecer a cidade e tudo mais. Mas do que tu tá contando bem aí, meu amigo, eu não ia nem sair do hotel. Não, fazia pagode com o pessoal e tal. Aí o que acontece? Porque vocês não sabem. Deixa eu só aproveitar e fazer um adendo bem aqui. Porque além de jornalista, além de advogado, o cara é músico, o cara canta, ele toca um pagode bacana, então... E ainda fala arranha. Recebia cliente de fora, ele mesmo atendia porque ele fala inglês também. O cara é danado, ele é bom. Pois é, meu irmão. Aí o que acontece? Era muito bom, era muito gostoso, assim, tu entendeu? Lá no começo, de fazer toda essa amizade e tal. Era realmente assim, como as pessoas dizem assim, cara, já falaram lá pra mim, até lá escreveram, né? Cara, tu é o espírito aqui dessa pousada e tal. Então eu procurava sempre assim.
compensar, vamos dizer assim, né? A acomodação, que era acomodação de hostel, que não era uma acomodação luxuosa, não é? Ali no começo, com esse atendimento ali, não é? Que realmente eu gostava. Agora, respondendo a sua pergunta dos trabalhos, cara, aí, meu irmão... Tem história, Do né? jeito que vem gente maravilhosa, vem gente que dá trabalho. Sim. Meu irmão... É como cuidar de criança também, né? Às vezes tem que ser babá. Não, tu é louco, senhor. Assim, só pra tu ter ideia... Teve gente que eu vi reclamando porque teve que preencher o cadastro com uma caneta Bic. Porque a caneta era Bic. Meu Deus. Alguém me explica qual é o sentido disso, gente. O cara tem loja. Notas pra pousada 0. Por quê? Porque eu tive que preencher o cadastro lá com uma caneta Bic. Ele queria preencher com aquela caneta que eu não sei nem o nome, aquela Montblanc. Montblanc. Os caras, assim, uma coisa assim, sem lógica. Tu fica assim, e isso, na verdade, isso daí vai te minando. Pô, cara, tanto que eu me esforcei, como é que essa pessoa fala um negócio desse? Vai minando. Sim. A pessoa, entendeu? Ela vai desestimulando, assim. Mas e aí, nesses momentos, como é que tu pensava, assim, como que tu internalizava isso pra continuar o teu trabalho? Ou tu só passava pra frente? Deixa pra lá. Cara, tem que abstrair. Sim. Entendeu? Mas assim, é ruim. Imagina, como eu te falei agora há pouco, a tua empresa é um filho. Sim. Imagina alguém falando mal do teu filho. Sim, com certeza. Ainda mais na internet, escrevendo. Olha, que horrível, porque ela tem uma caneta Bic que eu odeio. Meu Deus do céu. Escrever com caneta Bic. E coisas banais. Sim. E aí dá uma nota ruim que a teu ranking vai pra baixo. Sim. Então assim, cara, tu tem que internalizar, entendeu? Tu tem que passar, mas essas coisas fica a marca. Tanto é que eu lembro até hoje, Sim. né? E vários outros casos, assim. Eu tava comentando aqui em off, né? Sim. Pra ti aqui, um caso icônico. Isso aí eu acho que eu nunca tinha visto também um caso nem parecido com isso, mas vai fazer o quê, né? Icônico, gente. Um hóspede chegou lá de Brasília. E aí ele não saía do quarto, cara. Não saía do quarto, o cara ficava lá trancado, ninguém sabia o que ele fazia. Isso Pagou aí lá é algumas estranho. diárias e tal, ficou lá no quarto. E aí, quando ele começou a atrasar as diárias, a gente, não, peraí. Não queria limpeza no quarto, não queria nada. Rapaz, aí até depois de muita luta, a gente conseguiu entrar no quarto desse cara. E aí, meu irmão, eu nunca tinha visto isso. O cara conseguiu deixar uma marca do pé dele no teto. O pé no teto. É isso que eu te falei. Eu acho que tu hospedou o Homem-Aranha, ele tava... Viu, pessoal? O Homem-Aranha passou em São Luís. Ou então endemoniado. Ou isso, ou é o Exorcista, ou era o Homem-Aranha. Não, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi endemoniado. Sabe por quê? Porque o cara depois usava muita droga. Sim. Então ele alugou, o cara era drogado. A gente Sim. descobriu isso. Que o cara era drogado. Alugou lá pra ficar usando droga. Depois a gente descobriu que ele fazia isso em outros hotéis. Meu eu Deus. conversando depois com outro dono de hotel, ele falou que ele fez exatamente isso, que ele deixou uma marca de pé também lá no teto dele. Não, esse cara voava. Eu não sei qual era a substância que esse rapaz tomava. Mas ela dava algum tipo de superpoder pra ele e ele voava. Mas... Incrível, entendeu? E aí, cocô, o cara espalhou cocô. Meu Deus. Cara, assim, eu tô te falando uma, né, essa daqui a gente lembra, né? Mas Sim. assim, tive várias pessoas que deram trabalho, meu amigo, entendeu? E dão até hoje, entendeu? E eu acho que é aí que vem também a questão do espírito do empreendedor, que é forte. Porque nos problemas, eu acho que muita gente pensa assim, cara, eu não vou ficar matando minha cabeça com isso aqui. Eu acho que esse negócio não tá dando certo. Já vê a dificuldade e não vê uma solução. E o teu caso foi... Resiliência, exatamente. E o teu caso foi totalmente diferente, né? Não, cara, tem que ter resiliência em tudo. Tem que ter persistência. Eu costumo dizer o seguinte, eu tenho uma regra dos 3. Antes de desistir uma coisa, eu tento 3 vezes. No mínimo. No mínimo 3 vezes. Na quarta, eu penso, não, vou tentar de novo. Se uma coisa vale muito a pena, eu tento 10, 170. Sim. Mas no mínimo eu tento 3 vezes. Então assim, não adianta desistir de primeira, não adianta dar pra trás. Você tem que saber lidar com os erros, com as falhas, com as frustrações, Sim. com as derrotas, né? Claro que a gente não vai ficar batendo numa coisa que dá errado todo o tempo. Pô, você tá dando errado, tudo bem. Mas assim, antes tenta. Ver o que tá dando errado, ver se tem solução, não é? Casos como esse aí, de clientes que dão trabalho, faz parte, tu entendeu? Faz Sim. parte. Tu tem que saber que faz parte. Tem problemas que não tem solução. Sim. Como? Pô, não dá ninguém na tua pousada. Sim. Tu tenta todas as formas. Bota mais publicidade, bota booking, baixa preço, faz de tudo. Então não dá. E aí, vai ficar sempre no prejuízo, você não consegue. Sim. Tem despesas pra pagar, tu não consegue. Aí tudo bem nesses casos, né? E aí tu tocou no assunto importante mesmo, porque quando bate no bolso, meu irmão, aí a pessoa já fica assim, não, peraí, eu tô gastando muito dinheiro, não tô tendo retorno, será que devo continuar? Cara, tu imagina, por exemplo, na crise de Covid, cara, que todas as pousadas fecharam. Sim.
tudo fechou, na verdade. A hotelaria, turismo foi o primeiro a ser atingido. Sim. Então, o tanto que a gente sofreu, o tanto que não passou pela minha cabeça de fechar as pousadas. Na verdade é o seguinte, elas não funcionaram, né? Sim. Mas aí a gente deixou lá, na época, eu acho que a minha gerente foi morar lá também, uma coisa... Eu tive que diminuir o salário dela, Sim. fiz fazer um acordo com ela. Ela estava pagando um aluguel mais alto, ela não tinha mais condição de pagar, de volta, vem morar aqui então. Uhum. Então, assim, foram várias gambiarras. Foi se reinventando, né? Totalmente. E eu acho que a maior crise, principalmente pro teu setor, foi exatamente a pandemia mesmo. Mas agora, eu quero começar a entrar num assunto que eu acho que é o que vai dar o norte da nossa conversa aqui. Porque tu me passou um pouquinho sobre isso, a gente conversou um pouquinho sobre isso, mas eu preciso entender como é que é o funcionamento dos teus hotéis. O que tu trouxe de inovação? Porque eu, volto a dizer, eu não vi isso aqui em São Luís, em outro hotel. Não sei nem como é que tu teve essa ideia. Então, tu vai me contar, tu vai explicar pra gente, claro, como é que funciona o teu hotel. Eu sei que tem uma questão aí de hotelaria remota, aí tem uma questão aí da parte da recepção remota. E sei também que tu trouxe essa ideia pra cá. Então, tu vai me contar como é que funciona, vai contar pro pessoal que tá aqui assistindo, pra gente entender. E aí vocês vão se surpreender. Bora lá. Na verdade, Luiz, é o seguinte, as ideias, elas vêm às vezes de necessidade. Sim. Né? Então, o que acontece? Tu sabe, tu viaja, né? Quando viaja, quando viajo, eu procuro, às vezes, o preço. Sim. Né? Preço com qualidade, mas eu procuro sempre preço. Não é? Então, o que acontece? As pessoas, ainda mais nós aqui, a nossa pousada, ela não é uma pousada luxuosa, ela é uma pousada popular, vamos dizer assim, não é? Ela recebe pessoas ali de classe B, classe C, tal, que querem um bom custo-benefício. Então, o que acontece? Tudo aumentando de preço. Sim. Não é? E aí, como é que tu vai fazer? Pra tu cortar custos, cara. Entendeu? Então, assim... E aí, olhando, cara, assim, os maiores custos hoje são de folha de pagamento. E a gente tá entrando numa era totalmente revolucionária, que era da tecnologia, que era da inteligência artificial. Sim, com certeza. E aí, mesmo antes de lançar o ChatGPT, que o ChatGPT foi lançado em 2023, né? Ali, mais ou menos em 2021, eu acredito, ou 2022, não lembro ao certo... A gente, tipo assim, vamos ter que dar... Depois da pandemia, nós vamos ter que dar um jeito aqui de cortar custos. E aí, o que a gente viu? A gente criou um sistema, a gente teve a ideia, e a gente criou um sistema de recepção remota, hotelaria remota. Então, por exemplo, hoje, se você chegar em alguma pousada nossa, você não... Na recepção, você não vai encontrar uma pessoa na recepção. Você vai ter um atendimento totalmente personalizado e tudo, mas a gente tem lá um equipamento, uma máquina... Não é que ela faz com que o meu recepcionista ele possa trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então, o meu recepcionista ele pode estar em casa, ele pode estar na praia, ele pode estar absolutamente em qualquer lugar do mundo. Sim. Que ele consegue te receber. E ele também, esse meu recepcionista, pelo fato dele trabalhar remotamente, ele consegue, hoje a gente tem 4 pousadas, ele consegue atender mais do que uma pousada. Então, ele consegue atender 3. Então, vamos lá. Eu tenho uma pousada, uma das nossas pousadas é muito pequena, o Vila Calhau. Sim. Então, o hoteleiro que tá aqui, ele vai me entender. Sim. Imagina, tu tem 11 quartos. Pra tu funcionar 24 horas com um humano, um ser humano, tu tem que ter pelo menos 4 recepcionistas. Sim. Trabalhando 12 por 36. Pelo menos 4. De acordo com as leis do trabalho, eu sou advogado, né? Então, por isso que a gente sabe muito bem o formato disso. Então, assim, a gente tem que ter pelo menos 4 na recepção, fora o pessoal de limpeza e tal, enfim, né? E aí, cara, é praticamente inviável. E é por isso que muitos donos de pousada, eles são escravos da pousada. Muitos são escravos, eles têm que ficar lá 24 horas, eles têm que fazer atendimento. Quando eles não têm um recepcionista, eles estão lá na frente, eles têm né? que fazer, eles têm que fazer. Não é? Então, assim, aí qual foi a solução que a gente criou? A recepção remota. Então, hoje, por exemplo, lá nessas minhas pousadas, eu não tenho ninguém na recepção. A gente teve uma economia de quase 80%. Nossa. Né, com folha de pagamento. Economia total de 60%. Mas, assim, uma economia muito grande. Então, assim, nos deu liberdade para quê? Nos deu liberdade para o funcionário, para ele trabalhar de um local remoto. Às vezes, a pessoa, quem trabalha na área sabe, você tem uma dificuldade com mão de obra, né? Principalmente na hora de hotelaria, que tem um turnover muito grande, que é quando o funcionário entra, sai. Aí você tem que treinar aquele funcionário. Você acabou de treinar ele pede para sair, um exemplo. Sim. Entendeu? E aí, então, você tem isso. E aí, às vezes você quer contratar, por exemplo, alguém que você gosta, algum parente, por exemplo, alguém que você confia lá, que tá morando em outro lugar. Sim. Você pode contratar com essa recepção remota. Pois é isso é que eu tô achando, assim, uma coisa...
de outro mundo. Gente, a gente tá em 2025, claro que a gente avançou muito, a tecnologia tá muito alta. Mas esse negócio aí é pra 2050. Eu fico imaginando assim, ó. Eu vou pro teu hotel, eu vou pra tua pousada. Eu fiz uma reserva, e aí eu chego lá na pousada, e aí me dou de cara o quê? Com uma tela, com um totem, né? Alguma coisa nesse sentido. E aí vai ter uma pessoa lá, ela vai estar falando, e ela vai falar e me ouvir ao mesmo tempo, ela vai me ver. Isso. Ela vai conseguir me ver, sei lá, ela vai ter uma câmera, no caso. Vamos explicar passo a passo pra gente entender, pra você que tá aí em casa entender, porque eu fiquei empolgado demais com isso aí. A pessoa que tá lá do outro lado, ela vê tudo, né? Ela conversa com você, ela vai te orientar. É bem simples, não precisa... É como se fosse uma chamada de vídeo, não é isso? Justamente. Então, assim, é claro que a gente não é só uma chamada de vídeo, tem todo um aparato por trás. Então, assim, ela consegue te atender, ela vai te dar orientações sobre o teu quarto. Quem tá ali mexendo, qualquer tipo de pessoa de qualquer idade, desde uma criança de 10 anos de idade até um adulto aí de 75 anos, um idoso, ele consegue fazer. Porque ele não vai apertar botão nenhum. Ele vai se aproximar e o recepcionista, de onde ele estiver, ele vai conduzir igual um ser humano. Sim. Né? Aí quais são as vantagens disso pro lado hoteleiro? Né? Pro lado do cliente, são muitas vantagens. Sim. Né? Pro lado do hoteleiro, além da economia, né? A segurança é importante. Sim. Porque, por exemplo, toda a conversa é gravada. Então, se tiver algum problema... Isso eu acho que é o melhor também. Porque, falando do lado do hoteleiro também, eu acho que tu entende muito melhor do que eu, né? Mas, pro lado do hoteleiro, chegou um cliente lá e falou, e tá sendo atendido por uma recepção ali no local, não é uma remota. Aí ele vai pro quarto, depois ele volta. Eu falei com você. Não, você não me passou isso. Não, eu falei isso. No teu caso, não. Não, vamos ver se foi falado isso mesmo. A gente tem aqui a gravação e a gente pode confirmar se foi falado. Justamente. Então, fica tudo gravado, não é? Eu, como proprietário, eu posso acompanhar, de onde eu estiver, eu posso acompanhar qualquer tipo de atendimento. Nossa, isso também é muito bom, porque o teu controle fica muito melhor também, eu posso acompanhar tanto ao vivo quanto gravado. Então, eu quero saber... tiveram quantos atendimentos hoje? Sei lá, 10 atendimentos. Então eu vou lá e consigo acompanhar todos os atendimentos. Se eu quiser ao vivo também, eu acompanho todos os atendimentos. Né? Então a segurança pro hoteleiro é muito boa. Aí algumas pessoas perguntam sobre a segurança, questão de assalto. Né? Tipo assim, não tem ninguém aí, e aí é seguro você deixar... Porque, por exemplo, lá hoje à noite, por exemplo, não tem um recepcionista, fica a recepção remota. Às vezes... não fica atendimento presencial de ninguém, porque à noite não tem mais funcionário de limpeza, fica a recepção remota. É seguro? Tá, cara, só os hóspedes lá. Só os hóspedes com a recepção remota. É muito mais seguro do que uma pessoa. Por quê? Tu é recepcionista lá da minha pousada, um exemplo. Sim. Tu não é polícia, tu tá desarmado. E eu sou medroso demais, eu falo logo. Cara, se chegar assaltante lá, tu não vai conseguir nem chamar a polícia, vai? Não tu não vai revólver na tua cabeça. Não tem nem como ter a reação, né? Tu vai fazer nada. Vai te roubar, vai roubar todos os telespectadores, os clientes. Telespectador tá aprendendo no podcast, vai telespectador. Esquece. Vocês não vão ser roubados, gente. Calma. E aí vai roubar todos os clientes. Agora, na recepção remota, não. Por quê? Porque o recepcionista, ele não tá lá. Sim. Na hora que ele tá... Ele tá todo tempo na câmera. Quando na hora que ele vê ali que é um assalto, não sei o que... E ainda fala pro ladrão, olha, já tô ligando pra polícia. Tu vai ficar aí? Vai-te embora. Então, assim... é muito seguro. A gente nunca teve nenhum incidente de assalto, absolutamente nada com a recepção remota. Sim. Eu, por questão de reforçar a segurança, eu ainda contrato aquelas empresas de segurança particulares, que elas cobram ali taxa de R$500, R$600. Porque se algum dia tiver algum caso desse jeito, a gente aciona a própria empresa de segurança, eles acionam a polícia e eles já vão lá. Sim, aí tem todo aquele apoio, né? E essas empresas de segurança realmente elas são muito boas. E rápidas. Porque são patrimoniais, né? Então, nesse sentido. Justamente. Agora, indo nesse passo a passo, porque eu quero realmente entender cada menino, eu não vou te pedir os segredos do teu negócio. Porque com certeza tem muito mais coisa que tu sabe aí sobre como funciona. Mas aí o hóspede chegou lá, foi atendido pela recepção remota. Tá. Como é que ele vai entrar no quarto? Porque na recepção comum a gente recebe um cartãozinho, não sei o que, a chave para ir pro quarto. E aí, nesse caso, como é que ele vai... A gente, assim, nós optamos por deixar tudo por senha. Então, todos os nossos quartos hoje, eles são com senha. Então, interessante. O cliente ele já vai receber a senha, tanto a senha dos quartos, quanto a senha da porta da frente, para ele poder entrar, quanto do portão, que também é com senha.
Então, na hora que você chega com o carro, você vai digitar a senha e o portão vai abrir. Então todo o acesso ele precisa ser através da senha que só, no caso, o hóspede vai ter. Justamente. E do quarto também é individual de cada pessoa. Essa senha sempre é mudada periodicamente por questão de segurança, a gente muda sempre a senha. Não é, existem hoje equipamentos modernos, que aí são um pouco mais caros, mas é uma opção do hoteleiro, que ele pode colocar esses equipamentos que a senha expira. Então, tipo assim, olha, tu entrou na pousada, tua diária é de tanto a tanto, tua senha vai expirar no final. Não tem nem como o cara dizer, não, ainda tô aqui. Não, tu já passou tua diária. Justamente, entendeu? Então, nossa, assim, é muito bom. Tudo com senha, não é? Mas, assim, existe uma outra possibilidade, para às vezes o hoteleiro, ele quer botar a hotelaria remota, né? Que foi esse sistema que nós inventamos, e agora nós estamos, até vou lançar aqui no teu programa, que a gente está, na verdade, agora lançando para outras pousadas que querem, porque muitos hoteleiros se hospedam na nossa pousada, a pessoa tem uma pousada, se hospeda lá, e ela vai atrás do meu contato. Cara, eu quero falar com o dono aqui, porque eu quero botar isso aqui na minha. Sim. Entendeu? Eu imagino que o cara vê como é que é o funcionamento e como é que é. Eu acredito que é muito orgânico esse funcionamento, porque pelo que eu tô vendo aqui, a pessoa só não consegue utilizar o espaço bem se ela não quiser. Justamente. E aí, como o hoteleiro, ele entende, o cara não tem recepção aqui, olha, ele tá economizando uma grana. Então, ele quer adotar para ele. E aí, a questão das chaves, que às vezes o hoteleiro quer colocar, mas, eu vou ter que trocar todas as minhas fechaduras, é uma opção. A fechadura hoje, mais ou menos, está em torno de R$300, uma fechadura de senha simples, você pode trocar. Não, mas eu não quero trocar. Qual a opção? A gente tem essa maneira de fazer também. Existe uma técnica que a gente faz, que a pessoa consegue entrar no quarto, não é? Através da recepção remota, a gente consegue entregar a chave para ela, sem ela precisar, o hoteleiro precisar trocar lá as fechaduras, que a gente ensina tudo aí no nosso curso. Quando a pessoa quer botar a hotelaria remota, a gente mostra tudinho para ela, porque cada pousada, cada hotel tem a sua especificidade. Sim. Então a gente procura adaptar para o dono do hotel ter o menor custo possível ao implantar esse sistema. Até porque eu acho que quem vê um sistema como esse, ele vai pensar no longo prazo, que ele vai ter essa economia, mas para ele implantar logo, ele vai pensar logo, não, quanto é que eu vou gastar aqui para eu começar a funcionar semana que vem desse jeito aqui? Óbvio. Pense nisso. E com relação ao teu pessoal, como é que teve algum treinamento diferente para eles fazerem esse atendimento remoto? Teve alguma coisa diferente que foi também implantada por ti? Ou, não, pessoal, aqui a partir de agora a gente vai atender assim e tal, e o pessoal já foi se pegando? A hotelaria remota, como tu bem falou, ela foi toda assim idealizada pela gente e implantada pela gente. Então, primeiro eu tive que aprender, comprei todo o material, comprei os equipamentos, montamos lá os equipamentos e tal. Aprendi, treinei-os. Uma única vez, porque assim, se tu chegar hoje lá no minha central de atendimento, né, que a gente atende com um funcionário, a gente atende 4 pousadas, se tu chegar hoje, tu vai te assustar um pouco ali, com vários monitores e tal. Mas, no final das contas, é fácil. Não é difícil. Então, a gente tem ali pessoas, por exemplo, que foram escalando na empresa, começaram ali na área de limpeza, e a pessoa se destaca, muito receptiva e tal. Pô, tu sabe mexer em computador? Sei, não, beleza. Vem pra recepção aqui, eu vou tirar na recepção. Aprende. 2 semanas aprende. Então, ou seja, não é algo que seja difícil. Difícil, né? E olha que eu tô te falando de um recepcionista que trabalha com 4 pousadas. Se for um que vai trabalhar ali com 2, com 3, porque hoje, para quem tem 2 pousadas, por exemplo, é muito bom. Porque você pode simplesmente fazer de uma recepção, você fazer 2. 2, né? Entendeu? Então, assim, um hotel, por exemplo, grande, um hotel enorme, igual tem lá na frente do meu, ele tem ali cerca de 500 quartos. Sim. Né? Mas só tem uma pessoa lá que ela tem uma pessoa para dar conta de 500 quartos, ela dá. Sim. Agora imagina tu ter que pagar ao mesmo preço de uma pessoa para dar conta de 11 quartos, como é o Vila Calhau. Não tem lógica, cara. E realmente é muito complicado, porque você pensa numa pousada de alguém que entrou nesse negócio agora. Aqui em São Luís é uma região turística. É uma região que a gente tem uma frequência de pessoas andando por aqui. Mas se você tá começando em um local onde o turismo talvez não seja tão forte, ou que você já tem uma concorrência, que a gente inclusive vai falar sobre a tua concorrência, como é que tu estudou essa tua concorrência para colocar o teu negócio. Não, na hotelaria remota, não. Não? Tu tá falando na hotelaria remota? Sim. Não existe hotelaria remota a não ser a nossa. E que a gente implantou em 2021, nós estamos com 3 anos validando, funcionando, economizando 60%. Nós somos a primeira e única. Então eu digo pra você aqui de São Luís que é hoteleiro, você tá perdendo tempo. Porque se eu conheço o Júnior e eu trabalho com isso, e eu começo a ver o negócio desse funcionando, eu ia querer pra mim também. Até porque eu acho que
um não invalida o outro, né? A pessoa que vai trabalhar com hotelaria remota, ela não vai invalidar o teu processo, o teu funcionamento da tua hotelaria, do teu hotel. Não, de forma Ela alguma. só vai, eu acho que, inclusive para quem visita a cidade e vê esse negócio funcionando, eu acho que é interessantíssimo, né? Aham. É como tu bem falou aí, não invalida. Cada pousada tem um processo de trabalho, né? E ela vai continuar o mesmo processo de trabalho. Claro que se o hoteleiro ele quiser uma consultoria para melhorar, a gente também faz. Sim. Mas a questão da recepção, não. Então, cada um, por exemplo, tem um PMS. O que é o PMS? É o sistema de reserva. Né? Por exemplo, quando eu não contratei PMS. Eu comecei fazendo o Google Cloud, né? No Google Cloud. Depois eu contratei um PMS, mudei e tal. Geralmente o hoteleiro muda de PMS. Cada um tem um channel manager, que é quando você integra com o sistema para ele não dar overbooking. Os hoteleiros que estão me ouvindo sabem disso, sabem o que eu estou falando. Então cada um tem esses sistemas. Isso aí não muda. Ela se adapta a qualquer tipo de sistema. A única coisa que vai acontecer é que ao invés de ter uma pessoa física, que você tem que pagar uma pessoa exclusivamente para fazer aquilo, você não vai mais precisar disso. Então você vai ter uma economia muito grande com material humano. Então, nessa pousada que eu estou dando de exemplo, que é o Vila Calhau, por exemplo, que eu tinha que ter pelo menos 4 funcionários na recepção, hoje eu não tenho nenhum. Tenho 0 funcionários na recepção. Eu só tenho pessoal de limpeza, né? 2 funcionários da limpeza, eu acho. Então, assim, é uma economia gigantesca. Sim. E aí o hoteleiro vai escolher o que ele vai fazer. Ele vai aumentar a margem de lucro dele, pode, ou ele pode diminuir o preço e receber mais clientes, entendeu? Pode, sei lá, bancar aí a inflação, né? Vamos dizer, ele mesmo bancar a inflação, não aumentar o preço. Então ele vai escolher o que ele pode fazer. Então, por isso que agora, Luiz, a gente decidiu abrir para os outros hoteleiros. Sim. Porque até então, a gente estava fazendo só nos nossos hotéis e validando mesmo, testando, mas tem mais de 3 anos que a gente estava rodando com essa economia. Então, assim, muita gente atrás, não tem porquê a gente simplesmente deixar só pra gente o segredo. E nesses testes, como tu tá me falando aí, existem coisas que tu fazia no começo, aí que tu foi mudando, existe alguma coisa que tu realmente mudou 100% do que tu começou a fazer, do processo que tu começou, ou, na verdade, tu só foi fazendo algumas adequações ao longo do tempo? A gente foi fazendo adequações. Como todo processo, ele tem que ir melhorando, né? Então, a gente foi testando, isso aqui não dá tão certo, isso aqui pode melhorar. Esse aqui fica legal assim, vamos mudar o programa de fazer isso, vamos fazer daquele jeito. Então, foi melhorando o processo. A questão da gravação foi uma, não é? A questão, às vezes, de equipamento, um melhor equipamento. Assim, pra gente chegar onde a gente chegou, eu gastei muito errado, né? Tipo assim, vou comprar um microfone. Depois que tu compra, tu vai ver que o microfone não é adequado para aquilo. Sim. Marca boa, tudo, mas não é adequado para aquilo ali. Só na prática. Sim. Troca, compra de novo, compra uma câmera. Essa câmera não dá. Essa aqui tá boa. Sim. Deixa essa. Entendeu? Então, assim, para montar todo o processo. Porque imagina, um hoteleiro que tá ouvindo a gente agora, por exemplo, ele pode estar perguntando, cara, mas e aí quem que vai acender a luz e apagar a luz? Não é sempre uma coisa simples. Eu ia te perguntar sobre esses processos da dinâmica do dia a dia, que são, por exemplo, luzes, o pagamento. A pessoa vai fazer o check-out aqui, como é que é e tudo mais. Esses processos mesmo. Venda de bebida, por exemplo. E tu faz venda de bebida? Fazemos tudo remoto. Sem ter ninguém lá. Sem ter ninguém. Meu irmão, eu sei que existe hoje, inclusive aqui no Maranhão, em São Luís, na verdade, cresceu bastante, principalmente nos condomínios, aquela questão do autoatendimento, você tem um mercadinho ali nos... Você que mora em condomínio sabe como é que é, tem aquele mercadinho que você tem aquele autoatendimento e tal. Não sei se dá 100% certo, porque eu já ouvi algumas histórias, mas aí tu tem no teu hotel que vem gente do Brasil inteiro e do mundo. É muito mais bem apurado do que o mercadinho, vou te explicar por quê. Porque lá no mercadinho... Nesse mercadinho que você tá falando aí de condomínio, o cara vai lá, pega, paga. E aí, no condomínio, tem uma suposta segurança lá do supermercado que são condôminos, né? Então não vão sair. Só que tem visitantes que podem chegar lá e pegar e comprar alguma coisa. Não é? No nosso caso de pousada, não é? A gente tem toda o controle do gelopar, não é? Do freezer que tá. Por quê? Porque a gente consegue abrir e fechar ele remotamente. Então a gente abre e fecha ele remotamente. Luiz, eu gosto de tomar uma cervejinha. Luiz, aqui, tô aqui de noite aqui. Vou tomar uma cervejinha. Vou lá, vou abrir o freezer, vou pegar uma. Não posso fazer isso. Não. Tu vai apertar na campainha que tem a recepção. Aí, o recepcionista, ele tá lá todo tempo. Tu vai ver ele, né? Sim, o vídeo dele. Mas tu aperta na campainha que a gente tem só pra chamar a atenção dele. Sim. Aí ele vai olhar qual pousada ele tá apertando a campainha. Aí ele olha, farol da praia. Aí ele tem o controle de quem tá falando com ele naquele momento. Tem o controle de quem tá falando com ele. Diz, olha, eu quero uma cerveja. Aí ele vai aqui no botãozinho, abre o gelopar, e aí câmera em frente, o gelopar, né? O freezer, câmera,
Aí, é uma cerveja, duas, tá, beleza. Não, 2 cervejas, pode pegar. Aí Pegou as controle... 2 cervejas, geralmente até o hóspede mesmo mostra, ó, tá aqui 2. Sim. Na hora que fecha a tampa, o freezer fecha. Até porque ele sabe lá tá sendo filmado, rapaz, eu vou pegar, vou mostrar aqui pra não ter problema. Cara, isso é muito interessante, porque você, além do seu serviço, você tem um hotel, o seu serviço é o hotel, mas aí você implantou outro serviço dentro do serviço. Eu tô falando pra vocês, o cara, ele tem essa sacada. Quem é empreendedor como ele deve saber, deve estar entendendo essas sacadas. E aí tu implantou um outro serviço dentro do serviço e consegue funcionar bem. Com certeza, tudo. Vende salgadinho, vende tudo. Porque a mesma coisa a gente faz, pode colocar lá um local, tipo um armário, uma coisa, né? Que geralmente a gente bota com vidro. Aí a pessoa, eu quero um Ruffles. Sim. Beleza, tu abre remotamente, fechou, acabou, entendeu? Então dá pra fazer absolutamente tudo. Sim. Você tem um controle total, aí luzes também, controle total, remoto. Luzes, justamente. Luzes você pode fazer de 2 maneiras. Você pode colocar a luz inteligente, né? Tem a opção hoje de lâmpada inteligente e tem a opção de interruptor inteligente. Sim. Você pode colocar também... eu esqueci o nome do dispositivozinho que quando tá no sol, ele deixa ligado. Quando sai do sol, ele fica apagado. Esse que usa com a energia solar, né, no caso? Não é energia solar, não. É um dispositivozinho. É baratinho, R$40. Sim, sim. Tu bota ele em algum local, por exemplo, as luzes externas. Sim. Você coloca, ele tá aqui na minha cabeça, mas... ele é fotossensível. Tipo isso, fotossensor, uma coisa assim. Sim. Você vai colocar ele, um exemplo, e aí as luzes, elas vão acender automaticamente quando o sol acabar. Sim. Um exemplo. Ou você pode fazer, como eu falei aqui, com interruptores inteligentes, né? Com internet e tal. Então, assim, é muito bom, muito seguro. Sim. E é como eu falei de internet, você até tira essa dúvida. Muitas pessoas perguntam, Eugênio, a internet? Cara, existem várias maneiras de tu melhorar a internet. Porque todo esse serviço ele ocorre de forma online, né? Então precisa realmente de uma internet de qualidade. Boa. Então você pode botar um IP fixo. Geralmente quando tu contrata uma internet, ela tem um IP dinâmico. E aí você contrata ela, você paga tipo R$50 a mais, ela fica com IP fixo. A qualidade dela melhora assim 100%. Você pode contratar uma internet com um link dedicado. Ela é mais cara, mas ela não cai. Então é uma opção também. Porque, já como tu tá economizando e tirando 4 colaboradores, que o custo é muito alto, você pode investir mais aqui na sua internet, entendeu? Então existem vários métodos que a gente ensina tudo isso aqui no nosso curso, detalhadamente. Sim. A gente pega na mão lá do hoteleiro, mostra para ele como que ele vai fazer, como que ele vai realmente modificar a pousada dele para ele poder ter essa melhoria de financeira dentro, né? Então assim, a gente mostra tudo para essa pessoa e diz pra ele, olha, tá aqui o modelo pronto, agora é só tu pegar aí e começar a ganhar mais dinheiro. Entendi. Agora, já que tu tá falando nesse assunto, vamos logo entrar aqui também. O cara fez um case já aqui, vocês já perceberam, e esse case dele, ele tá passando para vocês. Então, como é que é esse processo? Tu já falou um pouquinho aqui, mas tu criou um curso, e nesse curso as pessoas que têm interesse em implantar a hotelaria remota, eles vão comprar esse curso. Explica pra gente como é que é. Justamente. A gente tá lançando, vai lançar agora, ainda não lançou, tá? A gente vai lançar, nós vamos anunciar aqui a data de lançamento, não é? Que a gente vai disponibilizar todo o modelo de recepção remota para quem tenha interesse de adquirir. Então a gente vai dizer olha, você quer botar uma recepção remota? Quero. A gente não vai vender os equipamentos, mas a gente vai vender o curso que mostra detalhadamente tudo que ele tem que comprar, quais os equipamentos certos para não fazer que nem eu falei. É uma mentoria mesmo assim, né? É uma mentoria. Que hoje em dia, na verdade, ter mentoria em tudo que tu vai trabalhar, tu inclusive falou sobre isso. Tu comprou equipamento errado, gastou errado e tudo mais. Então hoje em dia você ter uma mentoria no que você vai fazer, melhora em 99% o seu tempo, o seu gasto com coisa que não vai prestar, né? Com certeza, porque a pessoa montar uma coisa sozinho é muito difícil. Muito difícil, você não consegue. E aí eu brinquei contigo outro dia, né, cara? O ChatGPT ensina tudo. Mas ele não consegue te ensinar isso. Isso ele não consegue te ensinar. Por quê? Porque é uma coisa totalmente nova. O ChatGPT não sabe como é que é a tua pousada, como é que é a tua operação. Ele não tem conhecimento para isso. Então, é uma coisa que nem o ChatGPT consegue te ensinar. Então, por isso que a gente está liberando essa Sara. Vamos fazer a nossa primeira classe agora, explicando pro pessoal como é que é e tudo. E aí a gente vai montar também a mentoria, que a gente vai pegar na mão do cara lá, do hoteleiro, mostrar para ele, não, isso aqui tá errado, isso aqui não faz assim, isso aqui tu tem que comprar isso aqui, faz isso. As pessoas geralmente perguntam, Júnior, quanto é que eu vou gastar para botar um sistema desse na minha pousada? Varia muito. Mas assim, eu te digo, pode gastar aí entre 6 mil a 15 mil reais. Pô, é muito alto, não, cara. Não. Porque é o seguinte, olha, quem é dono de hotel sabe, bicho,
Isso aí, tu gasta assim, ó. Sim. 15 pau tu gasta assim. Eu que não entendo tanto desse setor de hotelaria, eu não tô achando alto, até porque eu tô vendo realmente tudo que tu consegue fazer de forma remota, Sim. que se tivesse... Tu ia precisar de alguém pra fazer lá, uma mão pra fazer isso. Ou, se tu estivesse lá... E esse valor, eu tô te falando, o valor que ele vai gastar completo, comprando equipamentos, fazendo tudo. Toda a adaptação que ele tem que fazer na pousada dele, ele vai gastar isso aí. Sim. Entendeu? Então, assim, o custo que ele vai ter com o retorno que ele vai ter, tipo assim, ele vai tirar em 1 mês, 2 meses. Ele tira o que ele gastou, entendeu? É muito rápido. Então, você que é hoteleiro, não perde tempo. Quando o Júnior liberar esse curso aí, você corre pra comprar, corre pra participar, porque com certeza seu hotel, sua pousada vai melhorar bastante, você vai ter muito menos dor de cabeça, eu tenho certeza disso. Vê o Júnior aí, hoje ele parece que tá mais tranquilo. Tô muito tranquilo, cara, graças a Deus, bicho. Tô muito tranquilo hoje, assim, porque é muito satisfatório quando você tem uma ideia, você lança a ideia, bota ela em prática, as pessoas chamam de doido, e aí, pô, dá certo. Tu tá tendo muito retorno com ela, tu entendeu? Então, assim, é muito bom, assim. Júnior, é 100% perfeito. Cara, nada é 100% perfeito, tu entendeu? Mas, assim, funciona excelentemente bem. Já roda nas nossas pousadas, nas 4 pousadas, há 3 anos, não é? Então, assim, eu não tenho o que reclamar. E aí, é justamente por isso que eu tava até esperando esse tempo de maturação, para pegar um modelo redondo mesmo, para poder fazer, mostrar para as pessoas o que é a recepção remota, o que é a hotelaria remota e como que isso pode ajudar o negócio delas. Perfeito. E realmente, aí tu deixa de ser doido e passa a ser revolucionário, que foi exatamente isso que tu fez. Gente, a gente já tá aqui, acho que mais da metade do podcast, falando sobre esse assunto muito interessante. Você que quer falar também sobre o seu negócio, você que quer falar sobre a sua área de atuação, o nosso PapoCast está aberto para você vir conversar com a gente. É só você acessar, vai entrar o link aqui agora, o nosso Instagram, Engaja Digital Creative. A gente está fazendo esse projeto aqui para você falar sobre o seu negócio, para você falar sobre a sua vida, sua história de vida. A gente está aqui com o nosso espaço aberto para quem quiser conversar com a gente. Mas, Júnior, conta aí. Aqui em São Luís a gente recebe gente de todo o Brasil e do mundo, então a gente recebe pessoas com pensamentos diferentes, cabeças diferentes. Com essa tua hotelaria remota, o que tu já recebeu, assim, de pessoas que acharam estranho? Ou que histórias, assim, que tu tem interessante de pessoas que conversaram sobre isso, tu inclusive ia falar que muitos dos teus clientes gostam bastante desse método de funcionamento. Então, o que tu tem pra contar pra gente dessas histórias que tu já viveu? Cara, ainda, graças a Deus, a maioria elogia bastante. Eles gostam. Agora, claro que tem algumas que reclamam. E aí, qual é a reclamação, geralmente? A reclamação é o seguinte... Como eu te falei, lá no começo da nossa pousada, a gente tinha muito aquela... caloroso de conversar, de beber cerveja com os hóspedes, fazer churrasco e tal. Então, é natural que, às vezes, a pessoa tenha um pouco de saudade disso, de falta disso, né? Então, às vezes, o que acontece? Quem é da área de hotelaria sabe. O hoteleiro, às vezes, ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser médico, ele tem que ser tudo. E aí, acontece muito isso. Às vezes, tá o teu recepcionista lá, né? E aí... O hóspede, às vezes, ele pensa que o recepcionista tá ali, ele não tá fazendo nada. Sim. Aí ele chega lá, meu irmão, dá-lhe conversa. 2 horas de conversa com o recepcionista. Atrapalha muito, isso eu me refiro ao recepcionista presencial. Sim. Atrapalha muito o serviço do recepcionista, né? Porque a pessoa pensa que ele não tem algo a fazer e tá conversando com ele. E na hotelaria remota não tem isso. Por quê? Porque ninguém vai ficar conversando com a máquina. E aí isso faz o quê? Potencializa o serviço do teu funcionário. Sim, porque ele não tá perdendo tempo né? Conversando com o hóspede. Só que aí, claro que vai ter hóspede, vai dizer, poxa, eu não tenho aqui ninguém para conversar. Então, esses são tipo de reclamação que às vezes aparece, mas é facilmente contornável. Ou seja, nesses 3 anos que a gente trabalha com a hotelaria remota, a gente nunca teve uma queda de vendas. Muito pelo contrário, a gente tem um aumento de vendas e um aumento de lucro. Eu já recebi relatos, por exemplo, de gente que se hospedou, que falou, cara, eu adorei tua recepção remota. O cara falou assim, meio brincando, né? Cara, porque eu sou meio autista, assim, eu não odeio gente. Então, eu odeio gente. Eu não gosto de chegar num lugar e ficar conversando com o recepcionista. Porra, tua recepção é muito boa, cara. Chega lá e matou, não tem ninguém, tchau. Vou pro meu eu quarto. acho que hoje em dia realmente as pessoas estão muito mais nessa questão do autosserviço. A gente tem lavanderia hoje em dia que você vai lá e só coloca na máquina e tal. Tem vários serviços que são nesse autosserviço. E as pessoas... Inclusive, a gente tem esse serviço de lavanderia dentro das pousadas, automático.
Esse serviço que as pessoas Na vão lavanderia. lavar suas roupas e... Que são pros clientes, pros hóspedes. Não. Aí, no caso, o hóspede tá lá, Ele pode passou lavar as alguns dias roupas. aqui, quer lavar as roupas, esse Lava mesmo máquina. serviço. Com as mesmas máquinas, tudo. Serviço dentro de serviço, Dentro de né? serviço, é. Rapaz, o cara é bom. Mas daí, deixa eu te perguntar. Aí tem essa questão das pessoas gostarem mais mesmo dessa questão de serviços hoje em dia. E aí... Tudo automático, né, hoje em dia. Isso é o futuro. Ainda mais com a inteligência artificial agora vindo. Sim. Como eu te falei, a gente colocou a hotelaria remota antes Sim. da inteligência artificial, antes do ChatGPT, vamos dizer Sim. assim, né? E agora as pessoas estão cada vez mais interagindo com o robô. Daqui um dia não vai ser mais a hotelaria remota, vai ser o robô mesmo. É isso que eu ia te perguntar. Com essa questão da inteligência artificial, tá muito forte, realmente. De 2 anos pra cá, inclusive, essa semana a gente teve uma notícia aí que o Google fez um negócio pra vídeos aí, que é absurdo. Você consegue gerar vídeos muito iguais Top, à realidade e tudo mais. É o VO3. VO3, exatamente. E aí, com a questão da inteligência artificial, e tu já tinha isso antes da inteligência artificial, tu tem colocado também a inteligência artificial pra trabalhar pra ti? Tem alguma coisa que tu já tá colocando? Porque como tu é visionário, tu já tá fazendo alguma coisa vinculada à inteligência artificial para o funcionamento dos teus hotéis? Temos, justamente. Esse vai ser aí um segundo lançamento que a gente vai fazer pro futuro, não é? Que a gente tem vários projetos de inteligência artificial. Alguns já se iniciaram, não é, que eu vou falar para você agora, e tem outros que a gente vai começar também, e eu posso até adiantar alguma coisa aqui para ti. Claro, a gente sempre recebe notícia de primeira mão. O primeiro é o seguinte, nós criamos... eu não posso dizer que ela é uma atendente de IA, ela, na verdade, ela é uma agente de IA, na verdade, ela é uma gerente. Ela gerencia toda a pousada. Ela não só atende o cliente, tudo com inteligência artificial. Ela não só atende, ela pode atender o cliente no WhatsApp, ela pode fazer venda, ela pode gerar link de QR Code para pagar, link copia e cola para pagar, ela pode fazer a reserva no Booking, fazer a reserva no teu PMS, que é o teu sistema de reserva. Ela pode fazer a reserva, ela fecha o Booking, tudo pelo WhatsApp. O cliente entrou em contato contigo, ela já faz tudo. Ela recebe o pagamento, ela fecha a reserva, ela já deixa o nome do cliente, ela deixa tudo Não, 100%. Peraí, que agora eu é que buguei aqui. Quer dizer que quando tu te espantar, já tem um cliente lá hospedado e foi a inteligência artificial que fez todo o processo. Eu vou te dar um exemplo. Tu, Luiz, tu vai te hospedar em Alcântara, um exemplo. Tu sai daqui de São Luís, vamos hospedar em Alcântara. Primeira coisa que tu faz, às vezes, tem 2 opções. Ou tu vai da internet, tu faz através do Booking, por exemplo. Sim. Ou tu vai no WhatsApp. Então, o WhatsApp. O que tu vai... Aí tu chegou lá, olha, eu quero uma reserva. Aí o que acontece? A primeira coisa que a pessoa pergunta, o cliente, é quanto é? Qual o preço? Só que acontece? Quem trabalha com hotelaria sabe, o preço, geralmente, ele não é um preço fixo. Ele é um preço, uma tarifa flutuante. Sim. Ou seja, se ele se hospedar em julho, que é férias, vai ser mais alto. Sim. Se ele se hospedar para temporadas, Réveillon, né? vai ser mais alto. E aí, então, o que acontece? Se tu tiver uma inteligência atendendo, mas uma inteligência, entre aspas, burra, ela vai te dar um preço comum, a pessoa tá perguntando para Réveillon, Sim. e ela vai te dar um preço mais baixo. Sim. Não é isso que a gente quer. A gente quer realmente uma inteligência artificial. Então, o que a gente fez? Nós criamos esse sistema que ele integra a conversa que tu tá tendo com a Camila, que é o nome da nossa inteligência artificial, ela vai integrar essa conversa. A Camila pegou essa conversa, ela vai consultar lá no teu PMS, no teu sistema, qual é o preço que tá para Réveillon. Da época certa mesmo. Ela entende o que a pessoa quer. Ela entende o que a pessoa quer. Eu quero conhecer essa Camila. Dá pra gente conversar depois? Dá, com certeza. Então, ela vai consultar o preço que tu quer, da data correta, para a quantidade de pessoas corretas. Ela vai te explicar o que um atendente humano ali falaria em linguagem natural. Ela é capaz até de mandar áudios humanos. Nossa, normais, áudios. Ela manda áudio. Então, a pessoa consegue perceber que ela tá sendo atendida por uma IA? Eu acho que ela nem consegue perceber, né? Não consegue. Não consegue. Nossa, isso é... Ela não consegue. Gente, isso é um absurdo. Eu tô impressionado. É verdade. A gente bota ela totalmente em linguagem de ser humano. Então, ela vai fazer isso. Aí, vamos supor que tu quis fechar para Alcântara. Ah, não, eu quero Réveillon. Quanto é que é? R$1.000, um exemplo. Beleza. Ela vai falar, olha, 50%, um exemplo, né? Tem cada pousada tem uma forma de agir. É 50% que você vai pagar agora e 50% quando você entrar, por exemplo. Aí, beleza. Aí, o que ela vai fazer? Quer fechar? Quero. Aí ela vai te dar ela vai te perguntar os teus dados, né? Nome, CPF, não sei o que, tu vai preencher. Aí ela vai gerar um link de pagamento, ela vai integrar com o teu banco. Nossa.
Ela vai chamar o teu banco, o código. Aí ela vai... Não tem um copia e cola? Sim. Ela vai gerar um copia e cola pra ti com os R$500. A partir do momento que tu fez o pagamento, tu pagou, aí ela já tem os dados que tu deu, nome e tal, não sei o que, não sei o que. Ela pega esses teus dados, ela joga lá na data que tu quer, data de entrada, data de saída. Acabou. A reserva já está no teu sistema. Lá no teu sistema tu pode setar, configurar, para dizer que foi a Camila, agente A, que fez. Tu vai saber que foi a Camila que fez, o agente A. Já está lá, o booking já está fechado, o Expedia decolar, não tem risco de overbooking, porque o sistema vai fechar tudo. E aí acabou. O que o ser humano vai fazer? Ele vai olhar e dizer, olha, tem uma reserva aqui que a Camila fez. Sim. Se tu quiser, tu entra em contato com a reserva, se não, deixa. Sim. Então, tipo assim, esse é um braço da Camila. Sim. Se tu quiser, eu falo os outros. Que é o braço que atende. Nossa, se não tiver dúvida... Eu fiquei impressionado. Não, e só nesse braço, bem que só pra eu conseguir ligar em outras questões, digamos que a Camila trabalhasse em vendas geral, não só a venda de hotel. Ela conseguiria fazer uma venda de algum outro produto, digamos? Qualquer coisa. Aí tu pensa assim, eu sou um vendedor, eu tenho uma loja de, sei lá, de peças de carro, alguma coisa nesse sentido. Eu tenho uma Camila dessa atendendo lá. Aí a Camila faz mais venda do que o meu vendedor. Eu vou ficar com a Camila. É capaz. Eu vou ficar, a Camila tá vendendo melhor do que tu. Eu acho que é até um incentivo pro vendedor procurar melhorar o atendimento dele. Até porque a gente tem um problema seríssimo, e eu vejo que na tua pousada não tem isso, até porque a gente já conversou sobre isso, que é exatamente esse atendimento, né? Às vezes o cliente deixa de comprar ou deixa de ir naquele local, porque o atendimento não consegue captar, não consegue fazer com que ele sinta a vontade de ir pra lá. E aí, além disso, a Camila faz mais coisas. Faz mais coisas. Isso é só um módulo dela, que é o módulo atendente. Aí nós temos o módulo financeiro. Esse módulo financeiro ele já tá até rodando, bem adiantado. Como é que é o módulo financeiro? Eu vou te dar aqui o exemplo da nossa pousada, né? Porque talvez até muitas pessoas se identifiquem. Como é que a gente fazia antes o controle de gastos? Toda pousada tem gasto. Gasto de café da manhã, gasto com limpeza, gasto com controle de gastos. Tem duas maneiras de fazer isso. Ou o próprio hoteleiro tem que fazer. E é muito chato, meu irmão. Imagina aí, tu calcular quanto que tu gastou com café da manhã, com planilha. Porque são gastinhos, assim, ao longo do dia, que às vezes é R$5 que eu gastei aqui, mas ele vai fazer diferença no teu total e tal. Aí R$10 aqui, aí vai juntando uma coisinha. Ou tu larga de mão, entendeu? E assim, aí vamos lá, tu faz uma compra de supermercado. Imagina lá, não sei quantos itens. Sim. Pô, tu vai tirar tudo aquilo ali, botar numa planilha. Cara, o hoteleiro, se ele fizer isso, ele não tem mais tempo pra fazer nada. Ou ele faz, ou ele contrata alguém pra fazer, um funcionário só pra fazer isso, ou então ele larga de mão e ele não sabe nem quanto é que ele tá gastando. Essas três opções. Sim, aí que... Quebra. Né? E aí a Camila financeira, ela vem pra isso. Como que é a Camila financeira? Todo o nosso atendimento é pro WhatsApp. A gente botou a Camila, você não precisa baixar aplicativo, tudo simplificado. Sim. Como é o funcionamento da nossa pousada hoje? A gente tem um cartão de crédito. Esse cartão de crédito, ele é entregue na mão do staff, dos funcionários, para fazer compras. Sim. Certo? Pô, mas e aí, como é que tu controla isso? Tudo bem que a compra lá, o valor, vai no extrato do cartão. Vai pro extrato do cartão. Mas aí tu tem que saber lá o que foi que ele comprou. De repente o cara comprou lá, sei lá, alguma coisa que não era para comprar. Não tava no previsto ali, né? Não precisava. Previsto, justamente. Às vezes nunca aconteceu, graças a Deus, mas um desvio. O cara comprou, vou comprar uma carne pra levar pra minha casa. Mas pode acontecer. Picanha tá barata, né? Opa, vou comprar. Então assim, aí o que acontece? Aí você tinha que olhar o extrato, tudinho e tal. Hoje não, com a Camila. O teu funcionário, ele vai lá, fez a compra, aí ele tirou uma foto. Não, antes, ele fez a compra. Aí essa compra vai ser a Camila vai notificar que teve uma compra no cartão de crédito, um exemplo. Teve uma compra no cartão de crédito assim assado e que aquele extrato daquela compra ainda não foi anexada. Ela pode, a Camila, notificar o funcionário, anexe o comprovante. Ela notifica ele. Sim. Esse comprovante ainda não foi anexado. Aí o funcionário vai lá e anexa. Pá, tem que anexar o comprovante daquela compra lá de R$275,56. Tirou a foto e mandou pra Camila. Acabou. Se tiver mais de uma pousada, ele vai perguntar: pra qual pousada é? Farol da Praia, Vila Calhau, não sei o que. Tu bota, Farol da Praia. Sim. Mandou. Aí o administrador, o dono, por exemplo, o gerente, ele vai receber uma notificação que aquele recibo foi anexado. Ok. A Camila, ela vai pegar todos os itens e ela vai separar item a item. Queijo foi tanto. Primeiro é o seguinte, quando o funcionário ele manda uma foto do recibo para Camila, o administrador já recebe a notificação, o extrato de tudo que foi comprado,
E o detalhe importante, em ordem decrescente, ou seja, do maior valor pro menor. Porque, tipo assim, vamos supor, quando tu recebe um extrato lá, às vezes tu vai comprar misturado, lá no meio, misturado. É um valorzinho que às vezes tu não percebe, porque é um valor pequeno. E às vezes um valor grande tá lá embaixo, tu não percebe. Sim. Então ela já vai receber o valor maior na frente. Tu já vai entender, por que foi isso aqui, essa compra de R$300? Mas é porque eu comprei uma coisa que era 250 aqui, aí tá... Primeira coisa que ela faz. Aí, beleza. Ela vai pegar todos aqueles itens, café da manhã, limpeza, ela vai separar tudo. Aí, ela vai te entregar um relatório. Uhum. Então, semanalmente, por exemplo, tu pode perguntar pra ela, Camila, quanto que eu gastei com queijo? Ela vai dizer, tu gastou R$1.000 com queijo. Quanto eu gastei com presunto? Tanto. Uhum. Quanto eu gastei com ovo? Tanto. Quanto eu gastei só com café da manhã? Ela vai pegar todos os itens do café da manhã e vai te entregar. Quanto que eu gastei com tal item? Ela vai te entregar tudo. Sim. Então, ela vai te dar um controle de gastos 100% daquilo que tu tá fazendo. 100%. E com a baixíssima probabilidade de alguém ir lá e fraudar essa questão. Uhum. E aí ela também... Ela Isso tem é um absurdo. controle... Absurdo. Ela tem um controle de gastos e ela tem um controle de entradas. Então, tudo que entrar, as reservas que entrarem, ela vai te dizer. Olha, eu injetou tanto de reserva, o pagamento está confirmado, o pagamento já está na conta. Tudo isso com integração com a API. Uhum. O pagamento já está na conta. Hoje você gastou, um exemplo, você gastou R$1.000 e faturou R$1.500. Uhum. Tá no lucro. Sim. Isso é o braço financeiro dela. Só que elas se comunicam. A Camila vendedora se comunica com a Camila financeira, se comunica com a Camila marketing. A Camila financeira, ela faz um balanço do dia, ela vai dizer que está no vermelho, ela vai dizer, por exemplo, que está faltando, que tem tantas reservas para se vender, e aí ela informa para a Camila marketing que ela pode te sugerir para o administrador ações de marketing, Uhum. e ela pode também criar o marketing e já postar no teu Instagram. Direto. Claro, aí a gente pode ou fazer a maneira dela postar já direto, ou pedir autorização. Olha, eu tô com essa ideia para postar, e essa imagem, ela cria a imagem. Posso postar? Pode. Ela vai lá e posta. Então, eu te falei 3, né? Tem mais. Tem uma equipe gigantesca. Agora, como a gente... Acho que a gente vai ter que fazer outro podcast só pra falar só da tua atendente. Mas eu quero chegar em uma questão bem aqui, porque tudo isso que já me impressionou me faz fazer uma pergunta. A Camila, ela tem um contrato de exclusividade com o Júnior Figueiredo, ou a Camila vai poder trabalhar para outras pessoas também? Por enquanto, é só com o Júnior Figueiredo. Por quê? Por enquanto. Sim. Porque a gente, assim como foi a hotelaria remota, eu estou validando a Camila, porque é um sistema que nós estamos criando, nossa empresa está criando, né? Um sistema, um software, como eu te falei, todo via WhatsApp, sem burocracia. Então eu estou validando ela primeiro nas minhas pousadas, e aí depois de validar, não vai demorar 3 anos igual foi a hotelaria remota, eu vou liberar talvez aqui em meses. Sim. Né? Mas então, por enquanto, por hora, ela está sendo validada aqui. Cada dia a gente melhora mais ela e a gente vai entregar ela quando ela estiver assim, 100% entregando tudo. Pois então esperem, gente, que o próximo Elon Musk tá chegando aí, viu? Porque quando a Camila chegar no mercado, eu tenho certeza que para qualquer negócio, só dos 3 braços que ele acabou de falar aqui, que foi o marketing, a gerente e o atendimento. Só do que eles conseguem fazer, inclusive eu sou da área de marketing e já fico até preocupado, porque a Camila não vai deixar eu conseguir trabalhar. Porque ela já, vamos fazer uma ação aqui agora e tal. O futuro da inteligência artificial. Todo mundo tem que se renovar. Inclusive, com relação a isso, Júnior, eu percebo que tu tem essa pegada muito pra inteligência artificial. Qual que tu acha que vai ser o caminho pra quem agora falando do Júnior empresário, do Júnior da hotelaria, qual é o caminho pra quem é hoteleiro pra se integrar realmente pra esse novo mundo da inteligência artificial? O que ele precisa fazer e qual é o teu conselho? Cara, eu acho que o hoteleiro ele tem que ter a cabeça mais aberta primeiro, não é? Não ficar naquela metodologia antiga. Eu vejo que tem hoteleiro hoje que não tem nem sistema de recepção, não tem sistema de clientes. Ele vai lá e anota no livro, entendeu? Então isso é uma coisa muito arcaica. Então primeiro ele tem que ter a cabeça aberta. Programas como esse que eu acabei de citar, que é a Camila, é um caminho que a pessoa tem que abrir a cabeça e entender que nós estamos chegando numa nova era de atendimento. Então o atendimento ele não é mais como ele era antes, já não é mais. E a cada dia que passa ele já vai não ser mais como ele era antes. Então a Camila é um caminho, né, que é o software de atendimento, de gestão.
A hotelaria remota é um caminho para a pessoa abrir, não é? Dentro da sua pousada, dentro do seu hotel, e realmente ficar atento para essas novas tecnologias. Como tu falou, Júnior, tem hoje uma nova ferramenta do Google que faz isso e tal. Ou seja, aí eu te falei, ó, é o VU3, porque a gente sempre está antenado, seguindo aquilo que fala de inteligência artificial, de tecnologia, tá antenado. Você tem que ter a cabeça aberta para aprender. Se você não tiver a cabeça aberta para aprender, meu amigo, aquele famoso cabeça dura. Sim. Não, é só desse jeito aqui que eu aprendi. Porque assim. eu já tô fazendo há 40 anos assim e eu não quero mais mudar. Tem aquele ditado, vaca véia não come capim novo, eu sou a vaca véia. Ave Maria. Não pode ser a vaca velha, entendeu? Tem que realmente tá mais ligado para essas coisas que estão acontecendo, né? O mundo tá acontecendo à nossa volta, né? Justamente. Gente, a gente já tá chegando aqui ao final do nosso podcast. Antes de tudo, eu quero agradecer a presença do Júnior. Mas antes da gente terminar, claro, eu quero que vocês conheçam o negócio do Júnior. Então eu queria que ele tirasse esse tempo final aqui para falar um pouquinho dos negócios dele, das pousadas dele. E também falar, talvez dar esse start para vocês aqui, de quando mais ou menos vocês podem ter todo esse material que ele está produzindo aí, tanto o curso para quem é hoteleiro, que quer entrar no atendimento virtual, como é que chama agora? Fugiu. Na hotelaria remota? Na hotelaria remota, tanto para quem, mais para frente, quem sabe quer conhecer a Camila e tal, esse atendimento. Então, primeiro fala pra gente sobre quais são os teus empreendimentos, para quem quiser conhecer, quem estiver vindo para São Luís, porque a gente sabe que o nosso podcast ele vai crescer aí a nível nacional, se Deus quiser. Amém. Então, quem estiver vindo para São Luís, quer conhecer os teus empreendimentos, quer se hospedar com qualidade, fala um pouquinho deles também. E também fala um pouquinho de quando as pessoas podem esperar, talvez, quem é hoteleiro também, esperar desses teus negócios que estão aí, projetos futuros. Perfeito, Luiz. Primeiro quero agradecer aqui a oportunidade de estar conversando. Muito bom sempre falar de empreendimentos, não é? Porque assim, quando a gente fala de empreendimento, a gente fala de escola de vida. Sim. Porque você empreender é você errar, você voltar, né? Quantos e quantos negócios... Eu posso falar aqui dos negócios que eu tenho agora, mas quantos negócios que eu botei que fracassaram? Tive muitos negócios que eu botei que eu errei. E eu nunca culpo o negócio. Eu me culpo, porque eu sei que é verdade. Fui eu que errei, não é? Então, assim, fui eu, não foi o negócio. Eu costumo dizer o seguinte, ó, por exemplo, pode pegar 2 pessoas, 3 pessoas que vendem água. Uma vai dizer que água é um negócio muito ruim, que não dá certo, que venda de água o lucro não tem baixo, lucro, que é ruim, que isso aí não dá certo. E tu vai todo fazer assim, cara, água é muito bom. Água eu compro a 60 centavos, 70 centavos, eu vendo a R$5, eu faço não sei o quê, eu pego mais aqui o lucro, compro mais água, eu faço não sei o quê. Então, o negócio é o mesmo, a água. Não existe negócio ruim, existe negociador ruim. Então, por isso que é sempre bom a gente falar sobre empreendedorismo, né? Na minha área que eu empreendo prioritariamente na área de hotelaria, a gente tem outros negócios. Eu sou advogado também, a gente tem aqui no nosso escritório de advocacia, né? Mas a gente prioriza hoje, a gente tem 4 pousadas e mais um motel, né? Que não deixa também de ser, um motel também não deixa de ser uma área de hotelaria. Mas é sempre muito bom conversar sobre a hotelaria e principalmente sobre essas inovações. Com certeza, são muitas, viu? Que são muitas. E aí é por isso, como tu falaste, que a gente não deixa de estar tentando se reinventar a todo tempo, modificar, reinventar. A gente não está descobrindo a roda, mas a gente está ali, em vez de ser uma roda ali de madeira, como era a carroça antigamente, a gente bota uma rodinha de borracha, entendeu? Vamos melhorando a roda. Então é isso, a gente não vai criar nenhum processo. A gente está melhorando esses processos. E aí que foi que veio a ideia da hotelaria remota, foi aí que veio a ideia da Camila, né? Eu te falei 3 Camilas. Resumindo, só mais uma Camila, tem a Camila RH, que ela notifica, ela faz tanto o controle de ponto do cliente através do WhatsApp, né? Sim. Mandou a foto, cliente não, perdão. Do funcionário. Ela manda a foto aqui do funcionário, ela sabe a localização, sabe se aquela foto é repetida, se não é repetida. Já manda, já bota... Melhor do que muito RH que existe por aí. Cara, então ela faz tudo, ela notifica advertências pro funcionário, ela faz treinamentos com o funcionário, manda vídeo, manda treinamentos, manda o regimento interno do teu hotel, faz tudo. Então, assim, quando a gente tá parado, a gente não tá parado, a gente tá pensando. Sim. A gente tá criando estratégias para poder resolver problemas reais da vida, principalmente da vida do hoteleiro. Então, é muito bom estar aqui, foi muito bom falar de hotelaria. E é isso aí, eu espero que esse podcast aqui cresça cada vez mais. Mas quem vier para São Luís, vai se hospedar onde? Fala aí pro pessoal onde é que eles vão se hospedar. É isso aí. Pessoal, quem vier para São Luís, se hospede no Hotel Pousada Farol da Praia, que o número é
981631214, tá? Esse é o número principal. Hotel Farol da Praia, Hotel Vila Calhau, JF Studio Hotel, Hotel Calhau também, que é outro, não é o Vila Calhau, né? São parecidos. E nós temos aqui em São Luís, logicamente, em Guia de Ferro, para quem quer amar, o Búzios Motel. O Búzios Motel ali no Calhau também, né? Ali perto do Parque do Rangedor. E aí é isso aí, pessoal. Fico muito grato aqui pela participação, foi muito bom. Gente, o Júnior hoje deu uma aula sobre hotelaria do futuro. Deu uma aula sobre essa questão do atendimento remoto, mas também em tudo que agrega a hotelaria. Então, se você tiver a oportunidade de vir a São Luís, ou se você for aqui de São Luís também, porque às vezes você quer desopilar e quer passar uns dias em um hotel, tendo serviço de hotel, porque é muito bom. Lá no Júnior, eu já tomei café da manhã lá, inclusive o café da manhã é maravilhoso. Acho que foi de graça, né? Não te cobraram não, claro, vou deixar na tua conta. Não me cobraram, mas eu lembro que eu estava lá também conhecendo o espaço, então foi um bom momento ali. Então, se você quiser conhecer esses espaços, quer se hospedar com qualidade, eu confio e indico para vocês. E Júnior, pra gente encerrar, te agradeço novamente pela tua disponibilidade, por contar um pouquinho da tua história pra gente, por deixar essas pessoas ansiosas para ter esses teus produtos. Eu espero que você lance eles logo, porque eu tenho certeza que assim que você lançar, vai ter hoteleiro querendo a hotelaria remota e vai ter muita gente querendo também esse teu atendimento remoto aí, a Camila. Então, espero que você lance logo e espero que você continue com esse atendimento maravilhoso que você tem aí nos seus hotéis, nas suas pousadas. E pra gente encerrar, só deixa uma mensagem final pra quem tá assistindo a gente aqui. E pra você que está acompanhando a gente aqui, muito obrigado por ficar até agora. Esse foi o nosso primeiro programa. E os próximos, com certeza, a gente vai ter muitos outros convidados que vão contar muita coisa interessante pra vocês. E é isso, gente. Júnior, deixa a sua mensagem final. Então é isso, agradecer você aí que está assistindo a gente até agora, principalmente você, hoteleiro, não é? Que passou pelas mesmas dificuldades que eu passei, que passa pelas mesmas dificuldades, mesmas angústias, né? E eu quero dizer para você que tem jeito. Não desista do seu filho, não desista da sua pousada, não desista do seu negócio. Todos esses problemas a gente consegue superar. E aí nós estamos aqui justamente para tentar ajudar, pegar essa experiência que a gente tem, a expertise que a gente tem, né, a forma como a gente já trabalha, que tem uma grande economia para o hoteleiro. A gente sempre pensa aqui com o olhar de hoteleiro, né, grande economia que a gente consegue realizar para o hoteleiro, tanto com a hotelaria remota, quanto com esse novo produto, né, que é a Super Camila, que a gente vem chamando ela de Super Camila, porque ela não só atende, mas como ela gerencia todas as suas operações. Então a gente espera realmente que você, hoteleiro, hoje tenha tido uma nova visão do seu negócio. E nós estamos aqui para ajudar. Quem quiser me seguir no Instagram, se você permitir, eu posso deixar. Não, com certeza. Essa era uma coisa que ficou faltando mesmo. Pode falar do Instagram. @advogado.juniorfigueiredo. @advogado.juniorfigueiredo. A gente tem também o Instagram da Hotelaria Remota, que é @hotelaria remota. Então você pode tanto me seguir lá no advogado, e aí você não vai ver conteúdo lá de hotelaria, né? Vai ver só conteúdo de direito, mas você pode seguir também lá o @hotelaria remota, que a gente vai começar agora a partir do lançamento, né, do nosso produto, que é a hotelaria remota, a recepção remota. A gente vai começar a lançar muitos conteúdos, fazer muitos conteúdos para você, né, para o seu negócio, para o seu gerente, para o seu staff, e eu espero que vocês sigam a gente lá no Instagram e sigam também, vou pedir também para seguir aqui o canal, né? Importante. É isso aí, pessoal. Voltando aqui para vocês, para você que quer conhecer o nosso trabalho, quer participar do nosso podcast, você pode seguir Engaja Digital Creative, que é a idealizadora desse podcast. O nosso canal no YouTube vai ser o PapoCast também. Você pode estar seguindo aqui vendo os nossos próximos podcasts, acompanhando. Não esquece de curtir, de compartilhar e de ativar as notificações para você receber, toda vez que tiver conteúdo novo, você vai receber no nosso podcast. Esse foi o nosso primeiro PapoCast. Muito obrigado para todos vocês que estiveram participando aqui, que estiveram acompanhando essa nossa conversa maravilhosa. Acompanhe os nossos próximos conteúdos também. Segue a gente, não deixa de seguir. E é isso, pessoal. Até o próximo programa e tchau, tchau. Valeu!